Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento do processo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia, quer dizer, processo de execução para pagamento de quantia, e nós vamos mais precisamente analisar o arresto. O arresto que está previsto no artigo 830 do CPC, nós já vamos voltar a ele rapidamente. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Não encontrar o executado, em qual contexto? Nos últimos vídeos nós falamos sobre a citação, né? E aí vejam o 829, o artigo imediatamente anterior. O executado será citado para pagar a dívida em 3 dias, contado da citação, como nós analisamos no vídeo anterior. No parágrafo 1º do 829, nós temos a previsão de que do mandado de citação constará também a ordem de penhora e de avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo se constate o inadimplemento. Quer dizer, uma vez que se receba a citação, o prazo de 3 dias para pagamento é contado do recebimento da citação, como nós já vimos, e superado essa tríade legal, esse prazo de 3 dias, o oficial de justiça retorna para realizar a penhora e a avaliação dos bens. Só que o que o 830 está tratando é justamente a hipótese em que o executado não for encontrado. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, ele não vai citar na forma do artigo 829 e, em tese, nós não teremos a penhora a ser efetivada depois de superado o prazo de 3 dias. Mas aí qual é a providência que a lei estabelece? Que o oficial de justiça arreste tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Então, não encontrando o executado, não sendo realizada a citação, não se pode cogitar de penhora, ele vai arrestar os bens. E o arresto de bens, senhores, é considerado uma medida cautelar. É também chamado na prática de pré-penhora ou penhora antecipada. É uma medida cautelar porque a finalidade é mesmo a garantia da execução. É claro que, uma vez realizado o arresto, não se despreza a necessidade de citação do executado, como nós veremos, mas nós já vimos nos vídeos anteriores. 803, inciso 2º, sem citação do executado, a execução é nula. 239 do CPC, lá na parte geral, a citação é um pressuposto processual de validade do processo. Então, em que pese a realização do arresto para fins de garantia do juízo, será ainda necessário que se providencie a citação do executado. Ok? Mas esse é o arresto, uma medida de natureza cautelar, consistente na pré-penhora ou na penhora antecipada. O parágrafo 1º do artigo 830 vai prever o seguinte, olha, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, lembrem-se que o oficial de justiça não encontrou o executado, né? O oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos. No Código de 73, eram 3 vezes, tá? Que a lei determinava que o oficial de justiça retornasse para procurar o executado. Agora diminuiu para 2. E, retornando lá por 2 outras vezes para tentar achar o executado, não o tendo localizado, havendo suspeita de ocultação, o oficial de justiça realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Nós vimos lá na teoria geral do processo que a citação na modalidade por hora certa, ela realmente pressupõe que haja uma desconfiança, uma suspeita de ocultação por parte do oficial de justiça, ok? E aí é aquele procedimento. A citação por hora certa, o oficial de justiça passa a informação para um porteiro, para um vizinho, para um parente, alguém que ele encontra, de que há suspeita de ocultação, o executado está lá dentro. Quando eu cheguei aqui estava com música tocando, agora não está mais. Avisa para ele que eu vou retornar no dia tal, hora certa. E aí, não encontrando o executado, ele vai presumir que houve a citação. Essa é a citação por hora certa. Mas se não houver suspeita de ocultação,
Quer dizer, se o oficial de justiça compareceu a primeira vez para citar, não encontrou, ele providenciou o arresto. Vai fazer uma pré-penhora, o arresto dos bens que ele encontrar. Mas ele, oficial de justiça avaliador, tem que voltar por 2 outros dias, em 2 outras oportunidades. Voltou e não há suspeita de ocultação, realmente não está localizando o executado, aí nós vamos para o parágrafo 2º. O exequente deverá pedir, requerer, que a citação se realize por edital. Então, incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a citação pessoal, que foi aquela primeira tentativa de citação, e eventualmente a citação por hora certa, como se cogitou ali do parágrafo 1º. Ok? A citação por edital, ela tem regulamentação no Código, lá no artigo 256. A citação por edital será feita, o que nos importa aqui é o inciso 2º. Quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Aí você pode pensar, ué, mas não é incerto, porque o exequente indicou, o oficial foi lá, ele até arrestou bens. Mas veja a previsão do parágrafo 3º do artigo 256. O réu, né, o sujeito passivo aqui, né, pode colocar o executado, será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionária de serviço público. Então, o parágrafo 3º nos ajuda com o 256, inciso 2º, nessa hipótese. Mas o inciso 3º do 256 também já nos ajudaria, porque a citação por edital ela é autorizada nos casos expressos em lei. E aqui o parágrafo 2º do artigo 830 é um caso expresso em lei no sentido de realização da citação por edital. Mas percebam que depende de requerimento do exequente, ok? Não é algo de ofício, depende de requerimento do exequente. Uma outra consequência é o seguinte: o réu não foi localizado, ele não foi citado, né? Ele vai ser citado por edital. A experiência mostra que na citação por edital, a não ser que realmente haja uma ocultação e que o réu está acompanhando ali o andamento do processo, mas em geral, na citação por edital, logo após a consumação e a conclusão do procedimento da publicação do edital, o réu não nomeia advogado imediatamente, muitas das vezes nem nomeia. E aí vai ser importante, então, a previsão do artigo 72, especialmente o inciso 2º. O juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, isso importa e não nos interessa, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então a situação é a seguinte: uma vez que se tem arrestado bem, o oficial retorna por 2 oportunidades e não consegue encontrar o executado. Não há suspeita de ocultação, citação por edital. Uma vez realizada a citação por edital e não nomeado advogado pelo executado, o juiz vai nomear curador especial. Artigo 72, inciso 2º. Vejam que há, inclusive, um enunciado de súmula nesse sentido. É a súmula 196 do STJ. Enunciado 196 da súmula do STJ. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade, inclusive para apresentação de embargos, que é aquela ação autônoma incidental na qual o executado oferece a sua defesa. Ok? Bom, e aí vem o parágrafo 3º do 830, já encaminhando para o final. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Quer dizer, olha lá, aperfeiçoada a citação. Ou ele foi encontrado numa dessas 2 vezes e vai contar o prazo de 3 dias e vai converter o arresto em penhora, ou, tendo sido ele citado com hora certa, vai contar o prazo de 3 dias e não havendo pagamento, o arresto se converte em penhora, ou, terceira e última hipótese, sendo a citação realizada por edital, nós vamos ter lá a forma de contagem do edital, quando é que conclui o prazo. A citação por edital tem um interregno de publicações
na qual a lei pressupõe a contagem do prazo. Então, superado o prazo da publicação dos editais, nós temos a citação. E aí, realizada a citação, aperfeiçoada a citação, seja da forma como for, nesse último caso, por edital, vai passar a contar o prazo para pagamento. Transcorrido o prazo de pagamento, qual é o prazo de pagamento? O prazo de 3 dias do artigo 829. E aí, o que acontece depois que passa o prazo para pagamento? Olha o parágrafo 1º do 829. O oficial de justiça retorna lá para realizar a penhora. Ordem de penhora e avaliação a ser realizada pelo OJ, pelo oficial de justiça. Mas nesse caso, o oficial não vai retornar lá, porque ele já antecipou a penhora. Então, transcorrido o prazo de 3 dias, olha ali, ó, o arresto se converte em penhora. Por isso que ele é chamado, meus amigos, de pré-penhora ou penhora antecipada, ok? Então, o arresto é essa medida na qual se garante a execução por uma constrição a bens do executado, que depende de realização da citação e, transcorrido o prazo para pagamento, o arresto se converte, portanto, em penhora. Não depende de lavratura de termo, porque já houve o termo de arresto, ok? Mas percebam que pelo artigo 841, formalizada a penhora por qualquer dos meios, dela será imediatamente intimado o executado. Então, se o executado assina o mandado de citação, passa o prazo de 3 dias, ele vai ter que ainda assim ser intimado, provavelmente na pessoa do advogado. Aqui no caso de arresto que se converte em penhora, ainda assim o executado tem que ser intimado. Ele foi citado, ele já faz parte do processo. Mas e se ele for citado por edital, não nomeou ainda advogado, como é que nós fazemos? A intimação no curador especial, ok? Bom, senhores, então é isso. A gente encerra então essa fase introdutória. Falamos sobre a petição inicial, a citação, as suas consequências, honorários advocatícios sucumbenciais e arresto. A partir do próximo vídeo nós vamos começar o estudo da penhora, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.